Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Imagine alguém fechando os olhos todas as noites, pedindo com sinceridade, repetindo palavras bonitas, clamando com fervor, mas saindo da oração com o mesmo peso no peito de antes. Ou aquela pessoa que apenas fica em silêncio, esperando um sinal, buscando paz, amor, riqueza e abundância. Mas não acredita que é possível. A boca pediu uma coisa, a imaginação tentou tocar outra, mas por dentro a pessoa continuou sendo a mesma consciência que ainda não recebeu. Essa é uma das dores mais silenciosas da vida espiritual, porque muita gente não abandona a oração quando não funciona. Pelo contrário, se dedica intensamente a ela, desesperadamente repetindo palavras e tentando encontrar a técnica ideal, a frase perfeita, a hora exata e o ritual mais eficaz. E mesmo assim, quando a oração termina, a sensação interna ainda é de distância. A resposta parece lá fora, o desejo parece longe e a realidade ainda parece ter a última palavra. Neville Goddard não trata a oração como um pedido fraco lançado ao acaso. Ele conduz o homem para um ponto muito mais profundo, porque a oração, para ele, começa dentro da consciência e não fora. Ela toca no eu sou, antes de tocar o mundo. E talvez seja por isso que tanta gente fala sobre manifestação da realidade, mas continua saindo da oração como alguém que ainda espera uma permissão externa para acreditar. Na jornada anterior da minissérie, Sua Fé é Sua Fortuna Revelado, você aprendeu a permanecer no eu sou quando o mundo chamava pelo velho nome. Agora começa uma nova fase no canal Transforma a Mente. Uma etapa mais íntima, mais oculta e talvez ainda mais intrigante. Porque agora não vamos falar apenas sobre assumir um estado, vamos entrar na oração, nesse lugar onde muita gente vai buscando a resposta, mas na verdade acaba confirmando a falta. E aqui existe uma ponte poderosa, com aquilo que Joseph Murphy também ensinava sobre o poder da mente subconsciente. Não basta repetir palavras bonitas por fora, enquanto por dentro a mente continua aceitando medo, escassez e separação. A oração consciente não é apenas som, não é apenas frase, não é apenas boa intenção. Ela precisa alcançar a parte mais profunda do ser, onde aquilo que você aceita como verdadeiro começa a moldar sua experiência. Neville abre o livro Oração, a Arte de Acreditar, com uma frase simples e gigantesca. Ele escreve que a oração é a chave mestra. Mas uma chave mestra não abre apenas uma porta, ela abre todas. E é aqui que começa a primeira grande virada desta minissérie. Se a oração é a chave mestra, então ela não pode ser apenas uma repetição vazia, uma cerimônia automática ou um pedido ansioso lançado para algum poder distante. Ela precisa abrir primeiro uma porta dentro de você, porque enquanto a sua consciência continuar do lado de fora da resposta, a oração continua parecendo uma tentativa de convencer Deus, o universo ou a realidade a mudar. O problema, muitas vezes, não é orar pouco, também não é usar palavras fracas, visualizar mal ou desconhecer uma técnica secreta. O problema é sair da oração ainda esperando de longe, ainda observando a falta, ainda respirando como quem não recebeu e se movendo por dentro como alguém separado daquilo que pediu. A oração só se torna chave mestra quando ela abre primeiro uma porta dentro de você. Então fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você não vai apenas entender um ensinamento de Neville Goddard, você vai perceber onde ainda transforma a oração em espera, súplica ou ansiedade, quando ela deveria ser o momento em que você aceita interiormente aquilo que a consciência já pode habitar. E é no cotidiano, depois que a oração termina, que essa dor escondida começa a aparecer com mais clareza. O surpreendente é que quase ninguém percebe isso. Enquanto os olhos estão fechados, tudo parece possível por alguns instantes. A voz fica mais calma, a imaginação tenta formar uma cena melhor. O coração deseja acreditar que algo foi ouvido, que alguma força invisível recebeu aquele pedido, que a resposta começou a se mover. Mas então os olhos se abrem. A tristeza está no mesmo lugar. A conta continua ali. O emprego ainda não chegou. O corpo sente a mesma inquietação e a consciência volta lentamente para o ponto de antes.
É nesse momento que muita coisa se revela. A pessoa não percebe que saiu da oração e voltou a consultar a ausência. Ela pediu direção, mas logo depois começou a olhar para a confusão como se ela ainda fosse o pastor da vida. Ela pediu suprimento, mas voltou a sentir o dinheiro como ameaça. Pediu amor, mas continuou se movendo por dentro como alguém esperando ser escolhido. Pediu paz, mas permitiu que a primeira preocupação do dia tomasse o lugar que a oração deveria ter aberto. Não parece sabotagem. Parece apenas realidade. Parece apenas prudência. Parece apenas uma pessoa tentando lidar com a vida. Só que, por dentro, existe uma contradição silenciosa, porque a boca ora como quem deseja receber, mas a consciência vive como quem ainda não recebeu nada. O pedido é elevado, mas a identidade permanece embaixo. A frase muda, mas o estado continua o mesmo. Neville Goddard toca exatamente nesse ponto quando afirma que a oração é uma arte e requer prática. E o primeiro requisito é uma imaginação controlada. Entenda que se oração é uma arte, ela não pode ser reduzida a um impulso de desespero. Se exige prática, não pode depender apenas de uma emoção momentânea. E se o primeiro requisito é uma imaginação controlada, então a oração verdadeira começa quando você deixa de permitir que a mente volte automaticamente para a falta logo depois de pedir. Essa é a súplica invisível. Não é somente pedir, é parar de pedir, carregando a sensação de distância. É dizer que confia, mas respirar como quem está sem resposta. É tentar acreditar por alguns minutos, mas passar o restante do dia obedecendo à ansiedade, ao medo e à espera por sinais. Você pode estar chamando de oração aquilo que ainda é medo procurando alívio. E talvez seja por isso que Neville precise separar, logo no início, a oração verdadeira de tudo aquilo que apenas parece espiritual por fora, mas ainda não transformou o estado por dentro. Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda ora como alguém separado da resposta, deixe agora o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando transformar a oração em aceitação interior, e não apenas em espera. E se você quer continuar a jornada desta minissérie, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Cada episódio será uma formação interna para aprender a orar a partir do estado em que a resposta já é real dentro da consciência. Agora, voltando ao texto. Aqui começa a separação que muda tudo. Existe uma forma de oração que tenta convencer a vida a mudar. E existe uma forma de oração que muda primeiro o estado daquele que ora. A primeira nasce da distância e a segunda nasce da aceitação. Uma fala como quem ainda está fora da resposta, e a outra silencia como quem já entrou nela por dentro. Por isso Neville é tão direto quando afirma que cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. Essa frase pode incomodar, porque ela toca em algo que muita gente usa como segurança. A pessoa pensa que, se repetir mais vezes, talvez finalmente seja ouvida. Se fizer do jeito certo, no horário certo, com a postura certa, talvez algo lá fora se mova. Ou, se encontrar a fórmula perfeita, talvez a realidade aceite responder. Mas Neville está tirando o poder da aparência externa e devolvendo o centro para aquilo que acontece em segredo dentro da consciência. A oração mecânica tenta produzir resultado pelo acúmulo. Mais palavras, mais força, mais necessidade e mais cobrança interna. Só que, muitas vezes, quanto mais a pessoa repete, mais confirma que ainda não recebeu. A repetição pode até parecer fé por fora, mas por dentro pode estar carregada de medo, urgência e separação. Neville aprofunda ainda mais quando mostra que as cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Perceba a transformação. Ele não está atacando o silêncio, a concentração ou a reverência. Ele está revelando que a forma não substitui o espírito. Um ritual pode parecer sagrado e, ainda assim, manter você como alguém distante da resposta. Uma frase pode ser bela e, ainda assim, sair de uma consciência que não aceitou nada. Uma oração pode soar perfeita e, mesmo assim, ser apenas uma ansiedade vestida
de espiritualidade. A oração verdadeira não ganha poder quando fica mais bonita por fora. Ela ganha poder quando se torna verdadeira por dentro. Isso muda o lugar da pergunta. Não é apenas aquilo que você disse enquanto orava. É quem você estava sendo enquanto dizia. Era alguém tentando convencer Deus, o universo ou a realidade. Ou era uma consciência entrando no estado em que o pedido já começa a ser aceito como real. E aqui, Neville começa a levar a oração para um território ainda mais profundo. Ele não está falando apenas de fé como ideia abstrata. Ele vai mostrar uma lei que transforma causa em efeito, sentimento em realização e invisível em visível. Agora Neville revela por que a oração não é apenas uma prática espiritual, mas uma lei funcionando dentro da consciência. Ele não está pedindo que você finja sentir algo. Ele está mostrando que existe uma relação profunda entre sentimento e realização, entre estado interior e acontecimento exterior, entre aquilo que é aceito por dentro e aquilo que começa a tomar forma por fora. Neville escreve que se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. Essa frase muda completamente a maneira de orar. Normalmente, a pessoa espera o acontecimento chegar para então se sentir segura, amada, livre, próspera ou em paz. Espera o dinheiro aparecer para sentir riqueza e abundância. Aguarda a mensagem chegar para sentir que é escolhida. Espera a cura emocional acontecer para finalmente respirar com tranquilidade. A vida inteira parece organizada assim. Primeiro o mundo muda, depois eu sinto. Mas a lei da reversibilidade ensinada por Neville inverte essa ordem. Ele mostra que, se a realização de uma oração produziria em você um sentimento definido, então, esse mesmo sentimento, quando assumido com consciência, pode produzir a realização correspondente. Por isso ele esclarece que se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Aqui a oração consciente deixa de ser súplica. Ela se torna entrada no estado. A lei da suposição começa a fazer sentido em um nível mais íntimo, porque não se trata apenas de repetir que algo é seu. Trata-se de habitar ainda, que por alguns instantes, a atmosfera interior de quem já recebeu. Joseph Murphy também apontava para esse caminho quando falava sobre o poder do subconsciente. A mente mais profunda não responde apenas ao que a boca declara. Ela responde ao que é aceito como real. Então, se por dentro você continua sentindo ausência, medo e distância, a oração fica dividida. Uma parte pede, outra parte nega. Uma parte deseja, outra continua sustentando a falta como verdade. É por isso que fé não é fingimento. Fé é substância interior. É a prova íntima daquilo que ainda não apareceu. Quando consciência cria realidade, o sentimento assumido não é apenas uma emoção passageira. Ele se torna uma causa invisível. Na manifestação da realidade, a pergunta deixa de ser apenas aquilo que eu quero receber. A pergunta passa a ser: que estado eu estaria vivendo se isso já fosse verdadeiro? O sentimento não é apenas o efeito da oração respondida. Ele também pode ser a causa da resposta. E neste momento que essa lei começa a ficar clara, exercitá-la se torna inevitável. Porque se existe uma sensação correspondente ao seu desejo realizado, então a próxima pergunta não é somente aquilo que você quer. É qual sentimento você teria agora se isso já fosse real. Agora a lei deixa de ser apenas uma explicação e começa a se tornar prática. Porque se o sentimento da oração realizada pode produzir a realização da oração, então a pergunta mais importante antes de orar não é apenas aquilo que eu quero pedir. A pergunta mais profunda é: que sensação eu teria agora se minha oração já estivesse respondida? Essa pergunta parece simples, mas muda o centro inteiro da experiência. Antes dela, a pessoa entra na oração olhando para a falta. Depois dela, começa a procurar dentro de si a atmosfera da resposta. E não é forçar emoção, não é fingir uma alegria que não existe. É dar à imaginação uma direção consciente, para que ela pare devagar entre medo, cálculo, urgência
e ausência. Neville mostra isso de forma direta quando afirma que você deve despertar dentro de você a sensação de que você já é e possui aquilo que até então você desejou ser e possuir. Perceba que ele não diz apenas para pensar no desejo. Ele fala em despertar uma sensação. Existe uma diferença enorme entre pensar em paz e sentir, por alguns segundos, que a paz já começou a ocupar seu corpo. Assim como existe diferença entre pedir por dinheiro e permitir que a respiração se mova, como alguém que já é abundante e nunca estará abandonado pela vida. Existe diferença entre desejar amor e tocar, ainda que de forma breve, a sensação de ser alguém escolhido, acolhido e amado por inteiro. A explicação da prática começa de maneira muito simples. Antes de orar, escolha um único desejo. Não tente resolver toda a vida ao mesmo tempo. Apenas escolha aquilo que está mais vivo em você, neste momento. Depois, pergunte em silêncio: que sensação eu teria agora se minha oração já estivesse respondida? Deixe a mente mostrar uma pequena resposta. Talvez seja alívio, gratidão, segurança. Talvez seja leveza ou uma alegria discreta, sem necessidade de gritar. Permaneça alguns segundos nessa sensação, como quem se aproxima de uma realidade interior. Neville também diz que isso é feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso o seu objetivo fosse realizado. Essa é a micro-vitória deste episódio. Você não precisa acreditar perfeitamente agora. Não precisa mudar todo o seu estado em um minuto. Só precisa perceber que pode sair da oração um pouco menos distante da resposta do que entrou. Você não precisa forçar a realidade neste instante. Só precisa assumir, por alguns segundos, o sentimento que teria se ela já tivesse respondido. E como essa porta foi aberta, a teoria precisa se tornar experiência. Agora é o momento de transformar essa lei em prática. Não como uma técnica longa, nem como uma repetição vazia, mas como uma pequena entrada no estado da oração verdadeira. Então vamos praticar juntos. Se puder fazer isso com tranquilidade. Feche os olhos por alguns instantes e respire lenta e profundamente. Deixe o corpo desacelerar. Deixe a pressa perder força. Não tente convencer Deus, o universo, as pessoas ou a realidade. Apenas volte para dentro, para esse lugar secreto, onde a oração deixa de ser distância e começa a ser união. Escolha agora um pedido, apenas um só. Pode ser uma resposta, um emprego, uma reconciliação, ou qualquer desejo que ainda pareça distante do lado de fora. Mas por alguns segundos, não olhe para a distância. Pergunte apenas que sensação eu teria se essa oração já estivesse respondida. Toque essa sensação com delicadeza. Talvez venha como alegria, realização, confiança ou paz. Permita que essa sensação respire dentro de você, sem precisar provar nada para o mundo agora. Neville ensina: assuma o sentimento de que seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Agora, por dentro, repita com calma e serenidade: eu aceito como real. Eu agradeço por ter recebido. Eu permaneço na sensação de desejo realizado. Sinta isso por alguns segundos, não como uma frase bonita, mas como uma mudança silenciosa de posição interior. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Você não precisa acreditar em tudo agora. Não precisa sustentar esse estado por horas. A micro-vitória deste episódio é perceber que você pode sair da oração um pouco mais unido à resposta do que entrou. Pode sair menos vazio, menos ansioso e menos separado daquilo que pediu. Porque está escrito: tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Agora escreva nos comentários, como uma decisão interna e como parte desta comunidade: eu aceito como real. Se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que ora, pede, espera, mas ainda se sente longe da resposta. Às vezes, uma única mensagem recebida no momento certo ajuda alguém a perceber que a oração verdadeira não é uma espera ansiosa, mas uma aceitação interior. E se você chegou até aqui, siga esta minissérie em ordem. Um card com a playlist aparecerá
no final do vídeo. Cada capítulo vai desmontar uma forma antiga de oração e construir uma forma mais profunda de acreditar. Inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. No próximo capítulo, A Dualidade da Mente, vamos entrar na divisão interna que faz uma parte da pessoa pedir uma coisa, enquanto outra continua aceitando o contrário como verdadeiro. E esse foi o primeiro capítulo da minissérie Oração. A Arte de Acreditar de Neville Goddard, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.